coisas mais marcantes que eu tenho é que quando eu era criança passava filmes dos Trapalhões, todas as férias lançavam um filme. E eu não entendia absolutamente nada no filme, nada. Mesmo sentando na frente, mas muitas vezes o professor andava na sala e eu não fazia a leitura labial. E eu me lembro que eu coloquei aquele aparelho, a primeira coisa que chamou a atenção foi o barulho do papel. O processo de audição, ele acontece no cérebro. No Phonak Kids, compartilhamos informações sobre o universo da audição e alterações auditivas na criança. Se você está chegando aqui pela primeira vez, acione o alerta para receber nossas notificações. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante controverso ainda, que é a perda auditiva unilateral. Nós sabemos que a ocorrência de uma perda auditiva na infância, ao nascimento, pode ser de 3 bebês recém-nascidos detectados a cada 1000 nascimentos. Mas quando a gente fala da perda unilateral, esse índice aumenta para 10 a cada 100. É um índice muito grande que chama a nossa atenção e muitas vezes essas perdas podem ser identificadas tardiamente. Hoje nós sabemos do impacto do uso das tecnologias assistivas, do uso dos aparelhos auditivos, para que as crianças diagnosticadas com uma perda unilateral tenham acesso a toda a informação necessária para aprendizado, que é onde a gente tem a maior interferência, né? E para o seu desempenho nas situações de rotina de vida, para um ensino, para um desenvolvimento profissional. E aí nós trazemos hoje o Júnior, que tem uma perda auditiva unilateral e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa questão. Como é o dia a dia, né? Como foi a questão da adaptação das tecnologias. O Júnior hoje é um adulto, ele trabalha com música, está super adaptado aos dispositivos tecnológicos e vai contar um pouquinho para a gente sobre essa experiência. Júnior, muito obrigada por aceitar o nosso convite e participar desse nosso programa. E aí, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história. Então, você lembra, né? Você tem uma ausência total de audição em um dos ouvidos, né? E do outro lado, você tem uma preservação e depois, para alguns sons, para algumas frequências, a gente tem a perda, né? Então, conta um pouquinho, assim, pra gente sobre a sua história. Desde quando você lembra desse diagnóstico e tudo mais? Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui compartilhando isso. Quando você fala para eu me lembrar, né, na verdade são várias lembranças que vão acontecendo. Porque na década de 80, eu nasci em 1979, então nos anos 80, a medicina ainda, eu creio que estava engatinhando na questão do problema auditivo. A tecnologia não era tão interessante como é hoje, mas tinha sim, com certeza, os seus benefícios. Bom, antes de eu falar o que eu me lembro, vou citar o que meus pais falaram para mim. Eles me contam que quando eu tinha por volta de 2 ou 3 anos de idade, eles me chamavam quando eu estava brincando no chão e eu estava de costa para eles. Eles me chamavam e eu não respondia. Então, aí nasceu o meu irmão, o segundo, e eles perceberam que meu irmão estava desenvolvendo a fala e eu não. Eu não tinha uma fala, né? Eu balbuciava algumas palavras com muitas dificuldades. E aí eles perceberam que alguma coisa estava errada. Me levaram em alguns médicos, um deles falou que não, que era normal, que eu ia aprender a falar um pouco mais tarde, mas que aparentemente não haveria nenhuma anormalidade. Até que teve um pediatra que falou, não, vamos fazer um exame audiométrico para que realmente seja averiguado o que está acontecendo. E eu não me lembro como foi esse exame, mas eu sei que meus pais ficaram muito abalados, né? E ficaram bastante assustados com a situação. Justamente por isso, né? Como que meu filho vai se envolver na vida com esse problema, com essa perda tão grave, né? E aí o médico passou uma série de orientações. A principal delas é que eu teria que fazer terapia com fonoaudiólogos. Eu fiz essa terapia durante 13 anos. Essa terapia foi fundamental para que eu pudesse realmente me comunicar. E também eu teria que usar alguns aparelhos
para que pudesse compensar a minha perda. E aí eu me lembro que um dos primeiros aparelhos que eu coloquei me trouxe um certo incômodo, porque o aparelho ele não só compensava de alguma forma a minha perda, mas ele exagerava o que eu já tinha. Então tudo ficou muito barulhento, né? Muito incômodo. Uma das coisas mais marcantes que eu tenho é que quando eu era criança passava filmes dos Trapalhões, né? Todas as férias lançavam um filme. E eu não entendia absolutamente nada no filme. Nada. Eu tinha 10, 12 anos, eu ia no cinema com meus amigos, com meus irmãos. Mas o fato de eu não entender nada me parecia ser uma coisa normal. Então, mas depois de muito tempo, quando eu comecei a me envolver com a música e eu comecei a entender o meu problema, que até então eu não entendia, passei a assistir filmes, inclusive nacionais, legendados ou com alguma legenda, foi aí que eu percebi o quanto que eu perdi pelo fato de não entender o filme dublado ou simplesmente o filme em português. Até porque eu precisava fazer uma leitura labial. Eu tinha que ver o movimento labial para ter uma compreensão daquilo que estava sendo dito no filme. E muitas vezes a câmera não vai captar na boca da pessoa o tempo de foco ali, né? A importância da legenda, né? Exatamente. Fundamental. Então, mas eu me lembro bem disso, é uma coisa marcante. E eu me lembro que depois de muito tempo eu fui assistir o filme Em Algum Lugar do Passado, que é um filme antigo, né? Dos anos 80. E a primeira vez que eu assisti, eu me lembro que eu assisti dublado esse filme. E na segunda vez eu assisti legendado. Então eu percebi o quanto que eu perdi da história em si, né? E não só isso, né? Hoje as coisas mudaram muito. Então mesmo com a tecnologia da própria televisão, onde você consegue colocar um ganho maior, né, no sistema de som que você usa, então ficou muito melhor eu assistir filmes dublados ou em português, né? Na escola, você lembra como era? Você usava o aparelho na escola? Eu usava. Ou era uma fase que você optou por não usar? Como que era? Eu tenho lembranças boas e ruins, né? Eu posso dizer para você que eu passei por muitas situações muito chatas na escola, né? E pela própria falta de preparo do professor e do corpo pedagógico da época. Meu pai nunca permitiu que eu estudasse em escola especial. Então ele sempre quis me colocar numa escola normal. Inclusive, uma das recomendações de um dos médicos que me atendeu na época, falou: olha, seu filho vai ter que aprender a linguagem de sinais, porque a perda dele é muito grande. Meu pai não aceitou isso e falou: não, nós vamos tentar colocar ele numa escola normal para que ele se desenvolva normalmente. Então, por um lado, esse meu contato com pessoas que falam normalmente, que conversam, que ouvem normalmente, acabou me trazendo uma maior concentração, porque eu tinha que prestar muita atenção na aula e no que estava acontecendo, e uma convivência saudável. Mas, ao mesmo tempo, nós tínhamos ali crianças e adolescentes que não sabiam lidar com o amigo diferente, com o amigo que usa aparelho. Então, eu passei apuros. Posso dizer para você que não foi fácil, mas hoje eu vejo a minha filha na escola e ela tem coleguinhas com deficiências auditivas e é muito diferente a realidade de hoje do que era naquela época. Hoje as crianças entram na escola lidando com a diversidade. Exatamente. Já é uma outra situação, né? Tanto que para eles, a criança, o colega com aparelho auditivo não significa nada, é como se fosse um coleguinha de óculos, né? Na década de 80 não era assim, isso eu tenho certeza porque eu vivi isso. Mas eu acabei sempre procurando me prender àqueles amigos que eu tinha consideração e que tinham consideração por mim. Eu posso dizer que assim, apesar de todas as dificuldades, eu pude ter uma infância normal, né? Na questão do aprendizado, você lembra do impacto disso? Eu lembro-me que sem o aparelho eu não conseguia participar do ditado. Então a professora fazia o ditado, eu errava tudo. Uma outra coisa, a falta de informação. Nós tínhamos uma brincadeira quando eu era criança, na escola mesmo.
no qual o professor falava no ouvido do outro e um ia contando a palavra para chegar até o final para ver se haveria alguma modificação ou não. E assim, todas as vezes que alguém falava nesse ouvido, eu não ouvia absolutamente nada. Então, numa tentativa de interagir com todos, eu inventava outra coisa e passava para o meu colega do lado. Isso eu me lembro com muita clareza, porque eu me sentia desesperado quando tinha essa atividade na escola. Muito... né? Mas isso eu vejo como sendo o quê? Falta de informação do próprio professor, que deveria saber que não, ele tem uma perda auditiva. Como que eu vou fazer uma brincadeira dessa com uma criança que não ouve de um lado, né? Sim. Então foi muito difícil, mas por quê? Justamente pelo fato também de eu não estar utilizando o aparelho. Nessa época você não usava o aparelho? Eu não usava o aparelho. Eu usava eventualmente, vamos dizer assim, justamente pelo medo de sofrer algum preconceito. Né? Até porque os aparelhos na época eles eram muito grandes, o molde era enorme, né? Tudo muito visível. E eu não gostava dessa exposição. Então, eu acabava usando de vez em quando, não usava as outras vezes. E quando tinha essa atividade, naturalmente eu estava sem o aparelho, então era bem complicado. E eu me lembro também uma outra situação. Quando eu estava no segundo ano do primeiro grau, eu quase reprovei o segundo ano, porque na matéria de ditado eu errava tudo. Mesmo sentando na frente, mas muitas vezes o professor andava na sala e eu não fazia a leitura labial. E a partir daquele momento eu escrevia o que eu achava que tinha que escrever. Naturalmente que eu tirava 0, 2, eu ia muito mal. E no final do ano, a escola, a diretora, sabendo do meu problema, ela me deu uma chance. E aí eu acabei fazendo um trabalho, eu tinha que tirar 10 no trabalho. Se eu tirasse 9,5, eu ia ser reprovado. E aí, com a ajuda de uma professora particular, eu tirei 10 no trabalho e passei. Graças a Deus, acabei não sendo reprovado, né? Mas aí, a partir do terceiro ano, as coisas mudaram um pouco, porque daí já eram o mesmo colega do primeiro, do segundo. Então, eu já me sentia mais em casa. Né? Mas aí, a minha história com a música começou na década de 90. Nós fomos no aniversário de um amigo de meu pai e eu vi um amigo dele tocando piano. Aquilo me encantou, aquele som do piano, ele é interessante que quando eu ouço até hoje o som de um piano bem tocado, eu não só ouço, como eu vejo o som. Então, aquilo me encantou assim, de tal forma que eu queria me envolver com música. Como nós não tínhamos condições de ter um teclado, o primeiro instrumento que eu comecei a aprender foi o violão. Mas aí, em 92, onde eu estudava, começou a ter aula de piano e teclado, com um padre que era um dos diretores da escola, e eu, imediatamente, sem ter o teclado, comecei a fazer aula com ele. E aí, meu pai tinha um formulário contínuo, e eu desenhei um teclado com teclas grandes. Então, o que eu fazia? Eu treinava naquele teclado sem ouvir nada, porque era um teclado de papel. Mas eu imaginava o som. E essa foi a grande diferença ao longo dessa minha vida sem usar o aparelho. Quando você imagina alguma coisa, a tua mente, ela não consegue separar o que é real do imaginário. Quem sabe o que é real e imaginário é a própria pessoa. Mas o teu cérebro ali naquele momento, imaginando o som, ele não vai conseguir identificar se você está ouvindo o som ou se ele está sendo produzido dentro de você mesmo. Então, eu comecei a treinar durante muito tempo imaginando o som. Foi aí que eu percebi que quando meu pai comprou o primeiro teclado, eu conseguia tirar música de ouvido. Mas aí a pergunta é, como ele consegue tirar música de ouvido sem ter ouvido a nota? E aí volta aquele meu primeiro contato com o teclado piano, no qual o som do piano, ele para mim dá a impressão de ter uma forma. Talvez essa forma é um recurso que o cérebro encontrou para poder interpretar aquele som que mexeu comigo. Sim. Então, acabou, de alguma forma, acontecendo isso, né? E aí eu comecei a estudar música, claro, notas muito agudas, som de flauta transversal, violinos,
Eu não consigo ouvir, até então, sem usar esse aparelho, não consegui. Mas eu consigo entender o som de uma forma diferente. E aí, como que eu faço para tocar numa orquestra ou num casamento? Eu preciso ler a partitura e tocar o que está escrito. E eu toco sem ouvir? Toco sem ouvir. Mas se eu souber o que eu estou fazendo na minha mão, não existe probabilidade de erro. Aí o erro que pode acontecer é por falta de treinamento, alguma coisa do tipo, né? E o mais legal na música é que a mesma nota tem várias frequências. Então, se aquela nota Dó estiver numa frequência muito alta, basta eu trazer ela no piano para uma frequência média, eu treino ali, ouço, memorizo o som e daí na hora de tocar ao vivo eu toco normal, mas na minha mente eu já sei que nota que é. Nesse percurso todo, Júnior, você deve ter testado e utilizado diferentes tecnologias. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Comparando o que a gente tinha no começo, quando você começou a estudar música e teve essa percepção do som do piano e tudo Sim. mais, com hoje, o que você sente que mais mudou, assim? A clareza do som. Eu me lembro que em 98, por aí, né, meu pai adquiriu um outro aparelho para mim, que na época era tecnologia de ponta, né? E eu me lembro que eu coloquei aquele aparelho, a primeira coisa que chamou a atenção foi o barulho do papel, né? Então, o papel mexendo chamou minha atenção. Eu falei, nossa, o papel tem um barulho a mais que até então eu não ouvia. Mas não passou disso, porque eu lembro que eu colocava uma música para tocar e eu queria ouvir o chimbal da bateria ou pratos. Eu ouvia um pouquinho a mais, mas não fazia muita diferença, porque o aparelho ele tinha um ganho na frequência da minha perda, mas ao mesmo tempo ele tinha também um pouquinho de ganho onde eu tenho preservado. Então volta naquela questão, eu tinha a impressão de que está tudo muito barulhento, sem o equilíbrio necessário. E aí também entrou a mesma história. Eu usei o aparelho um tempo e depois eu parei de usar. Usei durante 5 anos, e 4 ou 5, daí desde então até provavelmente durante uns 15 anos eu fiquei sem usar nenhum aparelho. Por 15 anos. Por 15 anos. E aí, que provavelmente deve ter sido na fase da adolescência? Foi eu, 90... terminando o final da adolescência, começo da fase adulta, né? Aos 18 anos até... Nossa, foi muito mais, porque eu tô com 40. Então, na verdade, foi mais de 20 anos, aproximadamente, sem usar aparelho. Eventualmente, assim, por exemplo, eu queria ouvir alguma coisa, alguma apresentação na televisão, eu colocava o aparelho, e aí aumentava a frequência na televisão, tentava... ouvir bem, prestando muita atenção, vendo a mão do músico ou a voz do cantor, mas assim, eu percebia que quando eu tirava, a diferença era muito pouca. E em termos de esforço, você não sentia que você tinha alguma diferença? Você tinha mais esforço sem aparelho do que com? Como que é isso? Eu acho que eu tenho que me esforçar mais com o aparelho. Talvez pelo tempo, né? Em que você ficou sem. E outra coisa, né? O processo auditivo, eu posso estar enganado, você me corrija se eu estiver errado, mas a meu ver, o processo de audição ele acontece no cérebro, não é o ouvido que, né? É o cérebro que interpreta o som. Então, e aí que eu falo para você que o som ele tem uma forma, nós não conseguimos entender isso, talvez. Né? Eu acredito que daqui 100 anos a gente consiga compreender melhor essa questão da forma do som, né? Da cor do som. Mas eu fazia muito esforço com o aparelho. Entendi. Sem o aparelho, a impressão que dava é que eu conseguia suprir aquela lacuna. E hoje, com a tecnologia que você usa, né? Conta um pouquinho pra gente, assim, como que você se sente com essa tecnologia que você está usando? Você tem um dispositivo Cross, como foi essa adaptação? Olha, a adaptação foi muito interessante porque desde que eu escolhi a música como profissão, eu sempre tive essa preocupação de entender o som na tua essência, o porquê que ele é formado, como ele acontece, como o nosso cérebro processa o som. Quando eu coloquei esse aparelho a primeira vez, que foi logo após um exame audiométrico que eu fiz no ano passado, eu me surpreendi com a clareza. E a clareza não é sinal de barulho, é sinal de separação, de distinção.
Conforto também. E aí eu comecei a prestar atenção. Nossa, esse é o barulho da freada do ônibus. E aí, inclusive, eu comecei a fechar o vidro do carro porque aquele barulho começou a me incomodar. Mas a minha surpresa maior foi quando eu ouvi uma música do Carpenters. Aquela música é uma das músicas que eu mais gosto assim, de ouvir. Mas aquela música, ela adquiriu uma clareza para mim, uma sonoridade. Eu até fiz um vídeo daquilo ali, né? Assim, impactante. Naquele momento eu falei, eu preciso adquirir esse aparelho, porque o som do piano ele ganhou o que teve com o casamento entre aquilo que eu imaginava e o som real. Então foi uma coisa assim impactante. E aí eu fiquei tão impactado que eu falei, não, eu preciso registrar esse momento. Aí eu gravei um vídeo colocando a música e mostrando esse benefício. Foi apaixonante. Uma outra situação apaixonante, logo depois que eu coloquei esse aparelho, eu estava saindo de casa, eu comecei a ouvir um barulho. E eu chamei minha esposa, eu achei que era o aparelho. Eu falei, nossa, que barulho é esse? Aí ela falou, é um bem-TV cantando. Aquele barulho me impactou. Porque eu falei assim, em 40 anos eu nunca ouvi um som de passarinho cantando, nem usando os outros aparelhos que eu utilizei ao longo da vida. Então, aí eu gravei um vídeo também, vou gravar um vídeo. Aquele momento foi marcante para mim, porque essa frequência aguda, essa frequência alta, né, do som, ela faz muita falta, né? Ela traz, eu não sei expressar em palavras, mas ela traz uma sensação diferente, de leveza, de liberdade, talvez. É por isso que quando a gente ouve um filme de terror, normalmente o som é mais grave, pesado, né? Então, e as frequências agudas, que são ao contrário do grave, elas trazem essa sensação de leveza, de liberdade. Então, esse foi um momento marcante. Então, esse aparelho, ele me trouxe diversos benefícios, né? Para a fala, você sente diferença? Totalmente interessante também, porque no primeiro dia foi um tanto confuso. Eu colocava um filme dublado e tinha muitas dificuldades ainda em entender, mas eu estava ouvindo aquelas articulações, a letra S, a letra X. Eu estava começando a perceber com clareza este som que sem o aparelho eu não ouvia. E a partir do momento que eu fui me adequando, fui me adaptando, fui colocando, procurando manter o foco e a concentração, aí eu comecei a entender melhor. Maravilha. E aí, Júnior, pensando hoje, assim, a gente tem alguns casos, pacientes que têm perdas muito parecidas com o seu tipo de perda, né? E que às vezes sentem um pouco de resistência ao uso da tecnologia. Então, o que você diria para essas pessoas que às vezes pensam, acho que talvez não é o momento ainda, não precisa, né? Qual seria o seu recado para essas pessoas? O meu recado é que a pessoa, primeiro, experimente. Tem que haver uma experimentação. Você tem que colocar. A tecnologia está aí para trazer benefício para as pessoas, né? E uma das coisas que eu até comentei com a doutora Eliane, se a FONAC me surpreendeu por uma razão muito simples, né? Nós vivemos um tempo em que as pessoas elas usam pessoas para se aproveitarem de coisas. E a FONAC mostrou ao contrário, né? Ela, na verdade, ela está usando as coisas em prol das pessoas. Então, essa tecnologia é maravilhosa, tem que usar. A perda auditiva, ela precisa ser suprida de alguma forma. Então, a tecnologia, o que eu posso dizer é isso: experimente e avalie os resultados, né? Eu tenho certeza que essa pessoa ela vai se surpreender. Legal. Júnior, muito obrigada pelo seu tempo, por ter compartilhado tantas informações tão ricas com a gente. Deixa o nosso contato, convido a todos para curtirem o nosso canal e ativarem as notificações. Mais uma vez, muito obrigada pelo seu relato. Eu que agradeço e faço votos aí que a pessoa possam
ter essa alegria que eu ando sentindo, porque eu achava que eu era feliz e na verdade eu acho que eu não era, né? Mas a tecnologia que eu estou usando atualmente, ela fez uma diferença muito grande na minha qualidade de vida, não só na minha vida profissional, mas sobretudo na minha vida pessoal e na minha própria autoestima, no próprio relacionamento que eu tenho comigo mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Que ótimo, obrigada.